Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos romances mais intensos e indomáveis de toda a literatura, e também na história da mente genial e misteriosa por trás dele. Então se prepara para a gente explorar juntos a força selvagem de O Morro dos Ventos Uivantes. Essa frase, ela é sem dúvida uma das mais famosas da literatura, né? E não é à toa. Ela já joga a gente direto no olho do furacão da história. Um mundo de paixão que é tão, mas tão intensa, que ela simplesmente quebra todas as barreiras. As regras da sociedade, a moral e até mesmo a barreira da vida e da morte. Bom, o nosso papo aqui vai seguir 4 passos. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de força selvagem. Depois, vamos dar uma olhada em quem foi a autora por trás de tudo. Em seguida, como essa força toda aparece na prática na história. E, por fim, por que esse livro continua tão importante até hoje. Ok, vamos lá. Quando a gente fala em força selvagem, o que é isso afinal? Pensa nisso como a ideia central, a alma que dá vida ao livro inteiro. Basicamente é o seguinte: a ideia de que existem emoções e sentimentos tão primários, tão crus, que eles não cabem nas caixinhas da sociedade. É a natureza humana no seu estado mais puro, sem filtro. E, muitas vezes, bem perigoso. E o mais legal é ver como tudo isso se amarra. A emoção dos personagens parece ser um eco da paisagem violenta do lugar. A rebeldia deles contra as regras sociais é tão natural quanto uma tempestade. E o amor? Ah, o amor aqui não tem nada de romântico e bonitinho. Ele é uma força da natureza, que tem tanto poder de criar quanto de destruir absolutamente tudo. Isso tudo levanta uma pergunta que é fascinante. Como uma obra tão passional, tão violenta, pode ser escrita por alguém que viveu uma vida tão isolada? Vamos conhecer a mente por trás dessa tempestade. É um contraste que chega a ser chocante, né? A autora tinha uma vida super reclusa, quase de freira, mas dentro da cabeça dela existia um universo de paixões que era avassalador. Por fora, a maior calmaria. Por dentro, uma verdadeira tempestade. Então a gente começa a entender que o isolamento dela não foi um problema. Muito pelo contrário, foi o combustível. A paisagem selvagem onde ela cresceu virou cenário do livro. A falta de vida social deu espaço para a imaginação dela voar sem limites. E as tragédias da vida deram para ela uma visão muito profunda sobre dor e força. Beleza. Agora que a gente já entendeu um pouco da autora, vamos ver como essa força selvagem aparece na prática, lá na história, através de seus personagens inesquecíveis. Mas olha, pode esquecer o casal romântico padrão. Catherine e Heathcliff, eles são a própria encarnação daquela força selvagem que a gente definiu. A relação deles é o motor que move a história inteira, seja para o bem ou, mais frequentemente, para o mal. E é aqui que o conflito todo explode. A Catherine tenta se encaixar, sabe? Ela tenta domar essa natureza selvagem dela para conseguir uma posição social melhor. E essa decisão acaba destruindo a vida dela. Já o Heathcliff, ele faz exatamente o oposto. Ele não só se recusa a ser domado, como ele abraça essa natureza e a transforma numa arma de amor e de vingança. E essa frase, nossa, ela diz tudo. O amor deles não é sobre duas pessoas que se completam, é sobre duas partes da mesma alma que foram separadas por uma tragédia. A citação mostra uma conexão que vai muito além de um romance. É quase como uma fusão de identidades. A história deles é uma tragédia clássica, uma espiral que só vai para baixo. Começa com aquela ligação pura infantil no meio da natureza. Depois é quebrada por uma decisão social. Aí descamba para uma vingança que arrasta todo mundo para o fundo do poço. E no final, essa paixão vira quase uma assombração, um fantasma que não deixa mais ninguém em paz. Depois de ver a história e a autora, a pergunta que não quer calar é por que, mais de 170 anos depois, esse livro ainda choca, ainda fascina, ainda mexe tanto com a gente? Pode ser difícil de imaginar hoje em dia, mas o livro foi um escândalo gigantesco. Pensa só, a sociedade vitoriana era toda certinha, cheia de regras de etiqueta, de contenção. De repente, pá! Aparece esse livro que é o puro caos. É paixão crua, é violência emocional. Foi um soco no estômago da moral da época. E essa jornada do livro é incrível, né? Ele foi de imoral e grosseiro para ser visto como uma obra de um gênio revolucionário. É como se o mundo precisasse de um tempo para amadurecer e finalmente entender a profundidade do que a Emily Brontë tinha criado. Então, por que ele continua tão relevante? Porque ele não é um livro confortável. Ele não dá respostas fáceis para a gente. Pelo contrário,
Ele nos força a encarar o nosso próprio lado sombrio, o ciúme, a obsessão, a vontade de vingança. Ele questiona as regras sociais e mostra que a natureza, seja a que está lá fora ou a que está aqui dentro, sempre dá um jeito de se rebelar. No fim das contas, o Morro dos Ventos Uivantes é mais que só uma história de amor. Ele é um espelho. Um espelho daquela parte que existe dentro de todo mundo. Aquela parte apaixonada, perigosa, que se irrita com as regras e que entende que o amor e o ódio às vezes são duas faces da mesma moeda. E a gente termina com essa pergunta, que é o coração do romance. Um amor que ignora todas as regras, que passa por cima de tudo e de todos. Ele é um ideal, uma coisa linda e sublime, ou é só uma obsessão doentia e destrutiva? Não existe uma resposta simples para isso. E é exatamente essa dúvida, essa ambiguidade, que faz de O Morro dos Ventos Uivantes uma obra de arte tão genial e eterna. A resposta, talvez cada um encontre dentro de si.